dos mais importantes assuntos na palavra de Deus que todo ser humano quer resposta. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Esta é a natureza humana em 3 dimensões. Somos corpo, alma e espírito. E a nossa lição de hoje, e eu quero lembrar, você tem um livro de apoio. Você pode adquirir um livro de apoio com o mesmo tema, corpo, alma e espírito, com estudos mais profundos sobre esta matéria. O espírito do homem é o tema de nossa aula. E você tem o texto bíblico básico em Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. E a outra escritura básica é 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo de número 16. Assim como Deus fez com as próprias mãos o corpo do homem, assim como Deus realizou a criação da alma dentro do homem, Deus também é o autor do espírito do homem. Deus formou dentro do homem o seu espírito. E a formação de Deus foi algo extraordinário quando ele sopra no homem. Como já temos aprendido, ele não sopra vento, não sopra fumaça, não sopra gás, liquidifeito de petróleo, ele sopra o quê? O seu espírito. Porque Deus é espírito e o homem, então, na sua natureza humana, recebe o espírito. Nós somos o espírito, que temos uma alma e que vivemos dentro de um corpo. E Zacarias diz, Deus que forma o espírito dentro do homem. O espírito não é a parte exterior é o corpo. O espírito humano também não é o pensamento, não é a emoção, não é a vontade. O espírito do homem é aquela partícula, é aquela natureza que vem da essência, da fonte, que é o próprio Deus. Deus formou o espírito do homem. Deus formou o espírito do homem com propósitos maravilhosos. O homem foi criado para dominar a criação. A primeira coisa que Deus diz, né? Deus disse, domine sobre os animais da terra, sobre as criaturas das águas, domine sobre as estrelas, sobre tudo que está no céu. Deus então dá ao homem a autoridade. Preste atenção, o homem, o ser humano, não é uma autoridade. Ele recebe a autoridade no seu espírito, dada por Deus, porque só Deus é a máxima e perfeita autoridade. Então, o espírito foi criado para dominar a criação. Deus disse, multiplicai. O espírito recebe a autoridade, o poder de Deus para multiplicar, para criar, para povoar a terra, para trabalhar, para cultivar e guardar o jardim. Então, é muito importante o propósito de Deus ao criar o espírito do homem. Dá a ele autoridade, dá a ele o poder de se reproduzir, de trabalhar, de administrar e de ter a bênção do Senhor na sua vida. Um aspecto extraordinário sobre o espírito do homem é a prontidão espiritual. Jesus afirmou que o espírito está pronto. O espírito do homem sempre está pronto. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi falar com os seus discípulos ali no horto, que eles estavam dormindo, Jesus declarou, é verdade, a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Quando nós, então, temos a prontidão do espírito, o espírito humano, ele está pronto. Para quê? Para ter alegria na esperança. Nós nos alegramos verdadeiramente, não é na nossa carne, não é também na nossa alma, é alegria no espírito. Ele se alegra na esperança da vida eterna, na esperança da salvação, na esperança de dias melhores. E eu quero declarar para você, alegre-se na esperança de dias melhores para a sua vida. Vai melhorar, a tua situação vai virar. Virá então a bênção de Deus sobre você, é alegria na esperança. Outro aspecto maravilhoso que está no espírito humano é paciência na tribulação.
Claro que muitas pessoas ficam ansiosas, estão sofrendo, está dando tudo errado, nós estamos sendo atribulados e Jesus falou essa verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas quando você alimenta o seu espírito humano com a palavra de Deus, você adquire paciência, ciência de paz, conhecimento de paz, paciência na tribulação. Outra característica maravilhosa do Espírito é perseverança na oração. O que é a oração? A oração é o canal que sempre está aberto entre o homem e Deus. A oração é a maneira de comunicarmos com Deus e o nosso espírito, ele tem a condição de perseverar na oração, pelo Espírito, o Espírito forte, pela palavra de Deus, alimentado pela palavra, ele é forte na oração, ele permanece na oração, buscando o socorro de Deus. Davi disse: da onde me virá o socorro? Meu socorro vem dos montes, das montanhas? Não. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu espírito clama por ti, ó Deus. Aí nós encontramos que o espírito, ele alcança a fidelidade no socorro de Deus. Ele busca Deus, espírito humano, orar no espírito, clamar no espírito e o socorro de Deus chega. Davi disse: clamei ao Senhor no dia da minha angústia e ele ouviu o meu clamor. O Espírito também, ele está sempre pronto para abençoar. Você abençoa. Paulo escreveu: se o teu inimigo pedir pão, dá-lhe de comer. Se pedir água, dá-lhe de beber. Então, é a vontade do Espírito, o Espírito renovado, o Espírito revivificado pelo Senhor, de quê? De abençoar aos perseguidores. Aquele que é o teu inimigo, aquele que te calunia, aquele que tenta destruir a tua reputação, você dá em troca o quê? As bênçãos do Senhor. Agora, a palavra de Deus fala que existe uma realidade muito maravilhosa que é a união espiritual. A união espiritual, a união do Espírito de Deus com o Espírito humano. O Espírito de Deus, ele diz o apóstolo Paulo: com o Senhor nós nos tornamos um só Espírito. O Espírito de Deus se une com o teu espírito, que é a parte mais importante da natureza humana. União espiritual. Preste atenção. O Espírito Santo regenera o pecador. O Espírito Santo batiza o salvo regenerado. O Espírito Santo sela o cristão, documentando ser ele, a partir de então, propriedade de Deus. É a união do Espírito de Deus com o teu espírito. O Espírito Santo enche o cristão e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 2, versículo 42. E o Espírito Santo faz habitação no cristão. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo, junto com a alma, junto com o Espírito, se torna o quê? Se torna a habitação. É a união espiritual do Espírito de Deus com o Espírito do homem. O Espírito humano recebe vida. Recebe vida. Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. Na tentação no deserto, ele disse para Satanás: nem só de pão vive o espírito do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O espírito humano é alimentado pela palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida de que durante esse estudo o teu espírito está sendo alimentado, fortalecido, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, que é espírito e vida. Outra ação poderosa que acontece no espírito humano é a santificação. O espírito humano, ele é santificado. Santificado pela oração, diz a Bíblia. Quando você está orando, Deus está santificando o teu espírito. Santificado pela palavra. Santificado pela comunhão na igreja com membros da família de Deus. O espírito humano, ele é santificado. Mas o espírito humano, ele se alegra sobremaneira. Foi o que aconteceu com Maria. Maria, ela declarou: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alegria no espírito é superior à alegria da alma. A alegria das emoções é uma alegria que ultrapassa todos os limites. O espírito humano,
ele se alegra. O espírito humano também ele pode ser fervoroso. A Bíblia diz, sede fervorosos no espírito. E o espírito humano, ele é dirigido no caminho certo, no caminho direito, no caminho da luz, no caminho do Senhor, no caminho que agrada a Deus. Finalmente, a palavra do Senhor declara que o espírito humano cresce em força e comunhão com Deus. João Batista, diz a Bíblia, ele crescia e se fortalecia no espírito até o dia que Deus mandou que ele se manifestasse a Israel. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu aguardo você na próxima aula.